Estamos de volta, daqui a pouquinho tem artesanato no nosso programa e mais uma vez a gente agradece a presença da Cacira Araújo, hematologista, falando sobre doação de sangue. Hoje no dia, né, na verdade dia 25 é o dia lembrado aí dos doadores voluntários. Sou doador e quero muito motivar você de casa também se tornar um doador de sangue. Dúvidas comuns. Gestante não pode doar, pelo menos temporariamente. Algo que as pessoas perguntam muito também. Quem tem tatuagem, maquiagem definitiva, passou por algum procedimento estético, pode fazer a doação ou precisa esperar algum tempo para poder doar? Sim. Qualquer procedimento onde ocorra transfixação da pele, que é a nossa barreira de proteção, então isso acontece na tatuagem, isso acontece com a micropigmentação, né, a maquiagem definitiva, é preciso que a pessoa aguarde 6 meses para depois, então, fazer a doação de sangue. A mesma coisa com relação, por exemplo, à endoscopia, né? Quem faz endoscopia digestiva também precisa aguardar 6 meses para depois, então, realizar a doação de sangue. Nós comentamos no bloco anterior que para doar sangue é preciso ter mais de 50 quilos. Sim. Por que não se pode doar sangue com menos de 50 quilos? Nós falamos também da questão de ser o material utilizado ser 100% estéril, né, para garantir segurança do doador de sangue e também do receptor. Então, dentro da bolsinha de sangue, ela já vem uma quantidade de anticoagulante e de conservante desse sangue adaptada para um peso mínimo de 50 quilos. Ou seja, a gente retira 8%, em média, 8% do peso corporal e de uma pessoa que pesa no mínimo 50 quilos. Se essa pessoa pesar menos que 50 quilos, eu vou precisar retirar uma quantidade de anticoagulante, de conservante que tem dentro da bolsinha estéril, ou seja, eu vou abrir um material que é estéril e torná-lo um material potencialmente contaminável. Então, por conta disso, como isso já vem da indústria lacrado para ser utilizado, a gente precisa que a pessoa tenha mais que 50 quilos. Em situações muito especiais, que são aquelas situações de pessoas que vão fazer doação direta para outra pessoa, alguns casos aí de transplante de medula óssea, algumas coisas bem específicas, esse procedimento é feito, mas são coisas muito específicas. Para a população em geral e para aquele doador voluntário, que é, como a gente fala, a verdadeira doação, né, doar, fazer o bem sem saber a quem, que é o doador voluntário de sangue, a gente pede que a pessoa tenha mais de 50 quilos para que seja respeitada essa esterilidade e essa conservação do sangue pelo período de cerca de 30 dias, que é o que dura uma bolsa de sangue. Perfeito. Olha, eu ganhei meu dia, minha semana, meu ano, minha vida. Tem uma telespectadora que falou assim, Tati, eu não sabia que você era doadora. Muito legal, sempre tive vontade, mais medo. Mas agora vou doar, vou procurar aqui na minha cidade. Que bom. Ana Paula, um beijo pra você. Amei! Que outras pessoas possam também... Gente, doem! Sou doadora há muitos anos, não dói, é super tranquilo e, principalmente, é um procedimento extremamente seguro. Procure, veja aí na Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade, porque geralmente as prefeituras fazem algumas campanhas, né, locais, municipais. Os hospitais da sua cidade, eles também podem te informar como você pode doar, onde você pode doar. É importante. Muito, muito importante. A gente tem um déficit muito grande no Brasil, a gente não consegue abastecer ainda todos os serviços de saúde que precisam de sangue, mesmo com todas as campanhas, com todas, por isso que a gente está sempre renovando e pedindo. A gente lembra sempre os números, né? Para que a gente fosse autossuficiente no Brasil, seria necessário que a gente tivesse 8% da população que pode doar sangue, aquela que a gente falou, de 16 a 69 anos, doando sangue pelo menos uma vez por ano, a gente seria autossuficiente. Esse número hoje ele é inferior a 1,5%, então a gente já parte aí de um déficit numérico. Por isso que a gente está sempre pedindo para as pessoas doarem sangue. Contem conosco, viu? As portas do programa estarão sempre abertas. E nas minhas redes sociais também, faço sempre questão de divulgar. Quem teve dengue pode doar sangue? Quem teve dengue pode fazer a doação de sangue cerca de 3 meses depois da doação, desde que não tenha recebido hemoderivados. Em algumas situações, as pessoas que têm dengue precisam receber sangue, né, sob a forma de plaquetas, por exemplo. Aí, se você recebeu sangue durante o período que estava com dengue, precisa aguardar 1 ano para fazer a doação de sangue. Outra dúvida da Silvia, quem usa medicamento de uso contínuo pode doar?
Aí ela diz aqui, Tati, também uso colírios diariamente. Então, depende da medicação de uso contínuo, né? São poucas as medicações que interferem na doação de sangue. Poucas que vão restringir. Na maioria dos casos, pode doar normal. Na maioria dos casos, pode doar. O que a gente pede é para você ou levar a medicação para fazer essa consulta, ou mesmo passar um e-mail, telefonar antes de ir, perguntar com o nome da medicação que a gente esclarece. Porque, às vezes, se você, por exemplo, suprimir uma dose, ou seja, eu tomo meu remédio à noite, eu vou doar sangue de manhã, a gente pede, não tome a dose da noite, venha doar sangue e toma depois a dose. Então, dependendo da medicação, a gente até faz os esclarecimentos, que não vai ter grandes impeditivos de atrapalhar o tratamento de quem faz uso dessas medicações, porque são só algumas horas, né? E mesmo assim, pode doar sangue. Perfeito. Extração dentária. Extração dentária a gente considera uma cirurgia de pequeno porte e para isso são 30 dias para doar sangue. Então, quem fez alguma extração de dente tem que esperar um mês. 30 dias. 30 dias e foi tudo ok, está tudo cicatrizado, está tudo bonitinho. A gente tem uma tela que eu também queria compartilhar com vocês, gente, que é esse tempo que a pessoa precisa esperar para fazer uma nova doação, né? A gente não pode doar sangue todos os meses, a cada 2, 3 meses. Tem um período que a mulher e o homem precisam respeitar e é diferente. Então, a gente quer aí também mostrar para vocês, para que vocês possam, quem sabe, nesse final de ano, já fazer aí a sua doação. Então, para os homens, 60 dias, máximo de 4 doações nos últimos 2 meses. Então, 12, né? Então, na verdade, em um ano, o homem pode fazer 4 doações. A cada 60 dias, ele pode doar o sangue. No caso da mulher, reparem que o tempo é um pouco maior. A cada 90 dias, a mulher pode fazer uma doação. Então, são no máximo 3 doações por ano, tá bom? Isso. Por que essa diferença? Esses prazos são justamente para proteger o doador, né? A mulher, quando ela menstrua, ela perde uma quantidade de ferro ali na menstruação e junto com aquele sangue que vai. E então, esse prazo maior de 3 meses é justamente para dar com que o organismo dela reponha esse sangue, reponha esse ferro através da sua alimentação, principalmente, e que ela possa doar sem ter nenhum prejuízo, né? O homem, além dele não ter os eventos menstruais, também ele costuma se alimentar um pouco melhor do que nós mulheres. E essa reposição de ferro dele acontece de forma mais rápida, né? A mulher está sempre preocupada ali com as questões de engordar e às vezes fazem muitas restrições alimentares e isso às vezes contribui para um pouquinho de anemia, o que também aumenta um pouco o tempo da doação. Nós falamos a questão da dengue, que existe então, né, a proibição, entre aspas, temporária, e a questão da gripe. Uma telespectadora comentou, Tati, eu tomei vacina para gripe, eu posso doar? Além da vacina da gripe, outras vacinas, impede também temporariamente? Sim, depende muito da vacina. Aquelas vacinas que são utilizadas na sua produção, vírus vivo atenuado, ou seja, por exemplo, a vacina de gripe, existem 2 tipos, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós utilizamos até 2016 a vacina de vírus vivo atenuado, então o impedimento era de 30 dias. Ano passado e esse ano, a Secretaria de Saúde começou a utilizar a vacina com antígeno viral, então só uma partículazinha do vírus e não um vírus vivo atenuado. Se você usa só uma partícula do vírus, aí esse prazo de doação vai para 48 horas depois. Então, depende também de qual vacina você tomou. Então, também, se você tomou alguma vacina, consulte o banco de sangue antes de fazer a sua doação, para que a gente esclareça esse prazo e você se prepare para fazer a doação. Perfeito. Lembrando que antes da doação não precisa estar em jejum, pelo contrário, é importante se alimentar bem, comidas mais leves, evitar alimentos muito gordurosos, evitar também, né, nas horas antes, praticar atividade física muito intensa, dormir bem na noite anterior de doar também é uma recomendação importante. E depois da doação, a Cacira, para quem nunca doou e está se sentindo motivado a doar sangue pela primeira vez, quais são as principais orientações, então, pós-doação de sangue? E existe alguma restrição pós-doação? Sim, existem. No caso de atividade física, se você já tem o hábito de fazer atividades físicas, não tem problema você fazer a atividade física antes, né? Se você já tem esse hábito. Se você não tem, está começando agora, seu corpo vai ficar mais cansado, mais estressado, então talvez seja melhor evitar.
Agora, no pós-doação, a atividade física a gente pede para suspender por 24 horas, pelo mesmo motivo que eu falei antes, né? Você vai estar repondo, seu organismo está ali preocupado em repor o sangue que você doou inteiramente através das nossas reservas, e elas são muitas. Então, quando você faz atividade física, você precisa também de um aporte maior de sangue para os seus músculos. E aí, ao invés de o seu organismo repor isso mais rapidamente, essa reposição vai ser mais lenta. Então, aguardar 24 horas depois da doação para realizar atividades físicas é sempre recomendável. Outra coisa que a gente recomenda também é não operar máquinas de precisão. Porque algumas pessoas, acontece com 2% do total de pessoas que doam sangue, podem ter, até 6 horas depois da doação, um leve mal-estar. Esse mal-estar pode ser uma tontura passageira, que é justamente essa fase de adaptação do seu organismo, requisitando os seus depósitos de sangue para fazer essa reposição. Então, a gente orienta a não operar máquinas de precisão. Então, por exemplo, pilotos de aeronave, a gente pede para aguardar 24 horas, pessoas que operam guindastes, que trabalham em alturas também, a gente pede para aguardar 24 horas. No mais, vida normal e ingerir bastante líquido, porque a boa hidratação também favorece o restabelecimento rápido desse sangue que foi doado. Geralmente demora quanto tempo para o nosso corpo repor esse sangue doado? Algumas horas a gente já tem a reposição total, porque a gente tem as reservas, né? Muitos dos nossos órgãos, eles funcionam como reservas de sangue, fígado, baço, por exemplo. Então, em algumas horas, cerca de 2 horas, você já vai ter uma reposição quase que completa. E aí começa, então, a fazer a reposição desses depósitos. Então, por conta disso, também existe esse prazo aí de 3 meses para mulheres e 2 meses para homem. Quem tem diabetes pode doar sangue? Outra dúvida dos nossos Se telespectadores. for diabetes insulino dependente, não. Se for o diabético que toma apenas o hipoglicemiante oral e não tem repercussões do seu diabetes relacionados a rim, por exemplo, tem problemas renais relacionados ao diabetes, tem problemas oculares relacionados ao diabetes, aí esse não pode doar. Mas aquele diabético leve, que controla através da alimentação ou mesmo através do uso do hipoglicemiante oral, que é o remedinho que toma todo dia, esse não tem nenhum problema fazer a doação. Perfeito. Para a gente finalizar, quem doa para quem? Né? A gente tem uma tabelinha que eu também gostaria de mostrar. E qual que é esse caminho, esse percurso? Então, a gente vai lá no hospital, algumas universidades também se mobilizam e fazem, né? Promovem o dia da doação, recolher o sangue. Aquela bolsinha de sangue, qual o percurso que ela faz antes de chegar no receptor? Quando a gente doa o sangue, a gente fala que a gente colhe o sangue total, né? Ali está 100% dos componentes sanguíneos. Aí ela vai para um laboratório, onde ela vai fazer uma espécie de quarentena, que na verdade dura aí cerca de 1 a 2 dias. São feitos cerca de 16 exames nesse sangue para garantir que aquele sangue não tem nenhuma contaminação através de sífilis, HIV, HTLV, hepatites e outras doenças que são testadas ali também. Depois que esses exames são atestados como negativos, aquele sangue, então, ele é ofertado para os hospitais, ele é tipado, então são esses tipos que a gente mostrou aí, né, A, B, AB. Por quê? Para que haja compatibilidade, né? Quando a gente fala do doador universal, por exemplo, do O, é porque o sangue O, ele pode ser utilizado para todos os tipos de sangue. Então, o doador O, ele doa sangue para quem é A, para quem é B, para quem é AB e para quem é O também. Inclusive, a gente tem a tela aí também com todas essas especificações, né? Do A, do B, o positivo, o negativo, para quem ele pode doar e de quem ele pode receber. Sim. Depois, então, nós pegamos essa bolsinha de sangue, separamos os componentes sanguíneos, né? Concentrado de hemácias, plasma, plaqueta, crio e outros, para que o receptor, a pessoa que vai receber a transfusão de sangue, receba só aquilo que ela está precisando. Então, se eu tenho um quadro de anemia, eu vou receber o concentrado de hemácias, que é a parte vermelha do sangue. Se eu tenho um distúrbio de coagulação, sangramentos excessivos ali, eu vou receber plasma ou crio. Se eu tenho plaquetas baixas, eu vou receber, por exemplo, plaquetas. Então, o caminho do sangue, como você me perguntou a princípio, é esse. Nós vamos aguardar os exames atestando que aquele sangue pode ser utilizado e que não vai transmitir nenhuma doença através dele.
e também a questão da compatibilidade. Por isso que a gente fala que a doação é muito segura e receber sangue hoje no Brasil também é muito seguro, porque existe toda uma cadeia de produção e de cuidados que são feitos com o sangue. A chance hoje, com a tecnologia que é utilizada nos bancos de sangue, de uma pessoa contrair alguma infecção, né, seja HIV, hepatite e outras, através de uma transfusão de sangue, ela é inferior a 0,1%. Então, realmente é uma chance mínima. Obrigada, viu, Cacira, pela presença, por todo o conhecimento compartilhado e conte sempre conosco. Muito obrigada. E eu deixo aqui mais uma vez o apelo para que as pessoas procurem os serviços de banco de sangue da sua cidade e que realizem doações. Se você não puder ir frequentemente, mas puder ir pelo menos uma vez por ano, você já vai estar ajudando bastante. Doe sangue você também. Ajude a salvar vidas. Intervalo. A gente volta já.